mais de 11 milhões de pessoas vivem no Paraná. São estudantes, trabalhadores, profissionais liberais, empresários. Todos pagam impostos e esperam que esta contribuição retorne à sociedade na forma de serviços públicos de qualidade e de investimentos por parte do poder público. Quem fiscaliza a aplicação desses recursos é o Tribunal de Contas do Paraná. Os tribunais de contas são guardiões do patrimônio público, além da fiscalização financeira, orçamentária, contábil e patrimonial. A Constituição de 88 atribuiu ainda aos tribunais o poder de avaliar se os gastos efetuados estão melhorando a vida da população, se os programas e políticas públicas adotados pelos gestores refletem positivamente na vida das pessoas. Fiscalizar a qualidade da gestão pública e combater a corrupção é tarefa que mobiliza mais de 700 servidores do tribunal, um corpo técnico de excelência, considerado um dos melhores entre os tribunais do país. São especialistas em contabilidade, direito, engenharia, entre outras áreas do conhecimento. Essa qualificação resulta em constantes avanços e inovações nos instrumentos de fiscalização. 7 conselheiros, 7 auditores e 11 procuradores do Ministério Público de Contas compõem o corpo deliberativo da Corte. Eles se reúnem semanalmente em sessão plenária para julgar os gastos públicos de entidades ligadas ao governo do Estado. 2 outros órgãos deliberativos, a primeira e a segunda câmaras, emitem parecer sobre as contas dos prefeitos dos 399 municípios do Paraná. Ano a ano, o Tribunal de Contas do Paraná busca o aprimoramento da sua missão institucional. 2017 marca o início da implantação do novo Planejamento Estratégico, que vai vigorar até 2021 e define as diretrizes de atuação do Tribunal de Contas. Essas linhas estratégicas vão pautar as ações do Tribunal no biênio 2017-2018. As principais metas para o período são: aperfeiçoar o desempenho, melhorando os processos internos, administrativos e de fiscalização, buscando as melhores soluções tecnológicas e a capacitação constante do corpo técnico. Melhorar a gestão pública por meios tecnológicos avançados de fiscalização e promovendo ações de orientação e capacitação de técnicos e agentes políticos em todo o Estado. Aumentar a transparência. Tem sido nos últimos anos dos objetivos mais fortes desse tribunal e será a tônica da nossa gestão como um poderoso instrumento de controle social, a forma mais rápida e eficiente para se levar ao cidadão, através da internet, da mídia e pelas redes sociais, informações acerca do desempenho das administrações municipais e do Estado. No momento em que o país passa por grave crise econômica, a palavra de ordem é austeridade. Com recursos escassos, as administrações públicas devem ter muito rigor com os gastos. É nesse sentido que o Tribunal de Contas tem orientado os gestores, especialmente os novos prefeitos, para que gastem com eficiência. Como é que eu vou saber o que pode e o que não pode? Bom, primeiro, legalidade. O ato é legal? Moralidade. É moral o que eu estou fazendo? Né? Impessoalidade. Estou fazendo isso para beneficiar quem? Toda a sociedade, toda a comunidade, ou direcionado a algum amigo, algum parente ou a alguma pessoa? Transparência. E um incremento que parece que fica meio esquecido na Constituição Federal, mas que o Tribunal de Contas do Paraná, na nossa gestão, vai estar de olhos muito abertos para examinar eficiência na gestão pública, eficiência do gasto público. Outro alerta do Tribunal de Contas aos gestores é com relação aos gastos com pessoal. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que os municípios não podem comprometer mais de 60% da receita corrente líquida em despesas com a folha de pagamento. Somadas as despesas obrigatórias com saúde e educação, os municípios ficam sem recursos para investimentos. Além disso, os gestores que ultrapassam esse limite são responsabilizados e podem ficar inelegíveis.
terror no sistema penitenciário. Também nos presídios do Rio de Janeiro. No Rio Grande do Norte, 26 presos foram assassinados. O início de 2017 foi marcado por uma explosão de violência em vários presídios, evidenciando o colapso do sistema carcerário do país. Para saber como está a realidade no Paraná, o Tribunal de Contas está fazendo uma auditoria operacional no sistema penitenciário do Estado. Esta, aliás, foi uma das primeiras medidas anunciadas pela atual gestão. Nós queremos, com essa auditoria que estamos fazendo no sistema prisional, que essas pessoas privadas de liberdade possam, ao final de cumprimento de suas penas, se tornarem cidadãos, não por um passe de mágica, mas por uma gestão eficiente no sistema prisional. Que os recursos sejam bem aplicados. Precisamos ressocializar esses cidadãos, para que, ao final do cumprimento de suas penas, eles possam se reintegrar na sociedade. Informação correta e orientação são essenciais para uma boa gestão pública. Por isso, o Tribunal de Contas promove a capacitação permanente dos fiscalizados, por meio de cursos presenciais ou à distância, e mantém um acervo de videoaulas com temas de relevância para o administrador público, como licitação, contratos, obras, atos de pessoal, transferências voluntárias e contabilidade pública. Os cursos, gratuitos, são realizados pela Escola de Gestão Pública. Os vídeos também podem ser acessados pelo público em geral. Não pagando, multa de 10%, honorários advocatícios. Atualmente, a população já conta com canais de comunicação que podem ser usados para denunciar desvios de conduta dos gestores, como a ouvidoria do TCE. Identificando-se e trazendo informações consistentes, o cidadão pode dar início a um processo de fiscalização do Tribunal de Contas. Caso os fiscais e analistas encontrem indícios de fraude, os gestores poderão ser responsabilizados. Nesse sentido, o Tribunal disponibilizará aos paranaenses os dados da gestão pública de forma aberta, não mais na sua essência técnica, mas acessíveis à compreensão do leigo, para dar cumprimento ao princípio basilar da transparência e fomentar a cultura do controle social. Em sintonia com novas ferramentas digitais, o Tribunal de Contas busca cada vez mais a aproximação com a sociedade, mantendo canais de comunicação nas mídias sociais, Sob a proteção de Deus, estando presentes os conselheiros Nestor Batista, Artagão de Matos Leão, Fernando Guimarães, Ivan Bonilha, Fábio Camargo, Ives Linhares e os auditores Sérgio Valadares, Tiago Cordeiro, Cláudio Canha, Tiago Pedroso, bem como o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Flávio Berti, declaro aberta a sessão ordinária número 37 de 2017 do Tribunal Pleno. Coloco a ata da sessão ordinária número 36 do dia 9 de novembro de 2017 para homologação. Está homologada. Concedo a oportunidade para as comunicações previstas no inciso 2 e parágrafo único do artigo 436 do Regimento Interno e para inclusão em pauta dos processos que tratam o parágrafo 4º do artigo 429 e o artigo 522 do Regimento. Conselheiro Fernando. Senhor presidente, trago um processo 767-502-2017, é uma cautelar que difere para homologação de representação da Lei 8666, interposta por CP Júnior Representações contra o município de Arapoti para a contratação de serviço de licenciamento, software de gestão pública, com implantação, manutenção e treinamento com acesso ilimitado de usuários nas áreas administrativas, contábeis e gestão fiscal. Foram apontadas uma série de irregularidades, senhor presidente, pela representante, desde questões de pontuação e critérios de julgamento da parte de informática, como também para critérios de habilitação. Recebi a representação, deferi cautelar, basicamente por um motivo de vedação à participação de empresas em recuperação judicial, que não se confunde com concordatas e falências. Já tem remansosa jurisprudência sobre a impossibilidade dessa inclusão.
Também com relação à exigência legal de visita técnica, impondo um ônus desnecessário aos interessados, sem a devida motivação no processo. Com relação ao critério de falta de atualização, também entendi no edital e no contrato a razão aparente para a concessão da cautelar. Com relação aos demais aspectos de pontuação e falta de motivação pelas escolhas feitas como critério de julgamento, entendo que, nesse primeiro momento, ainda cabe o esclarecimento preliminar por parte da municipalidade. Por isso, com essas observações, deferi a cautelar de suspensão da tomada de preço 03/2017 do município de Irati, que propõe homologação no plenário. Está em discussão. Está homologado. Conselheiro Fábio. Obrigado, senhor presidente. Comunicar inclusão em mesa dos processos 777 e 93317, é um recurso de agravo, Copel Distribuição, bem como 482588517, 771441717, 5770817, 7874017, todos representação da Lei 8666 de 93, e também um processo de certidão liberatória 803.551/17. Também, senhor presidente, comunicar o arquivamento dos seguintes processos depois de ciência do Ministério Público de Contas: processo 65.503.010, representação encaminhada por Rosana Meire Casadei, então diretor do Colégio Estadual Rosa de Lúcia Causalvari. Também o processo 89.849.013, uma representação formulada pela 4ª Promotoria de Justiça de Proteção ao Patrimônio Público da Comarca de Londrina. Processo 62.973.017, uma representação da Lei 8666 de 93, com pedido de medida cautelar formulada por Funerária Campo do Tenente Limitada. Processo 74.388.517, denúncia oferecida pela senhora Tânia Mara Vestarbi, por meio do qual informa abuso de dinheiro e denúncia sobre as águas compradas pela Alep, e também o processo 45.419.213, denúncia encaminhada pela senhora Eloá Petreca, em face do Governo do Estado do Paraná, Secretaria de Estado da Cultura, Copel Distribuição S.A., Copel Geração e Transmissão S.A. e Companhia de Saneamento do Paraná, relatando supostas irregularidades na concessão de incentivos financeiros por meio do programa Conta Cultural e da Lei Rouanet. É isso, senhor presidente. Estão anotados. Conselheiro doutor Artagão. Senhor presidente, pedir a inclusão em mesa do processo 77.35.12.17, que é uma certidão liberatória do município de Cambé, e também o 62.22.63.17, que é homologação de cautelar em admissão de pessoal, tendo como objeto de análise teste seletivo em andamento realizado pelo município de Matinhos, visando o provimento de vagas nas funções de técnico de enfermagem. A Coordenadoria de Fiscalização de Atos de Pessoal emitiu a Instrução 10.889/17, requerendo a concessão de medida cautelar de suspensão do certame, sustentando principalmente que a legislação municipal não contempla a hipótese de contratação pretendida pela administração, qual seja, substituir temporariamente a ausência de pessoal efetivo, uma vez que 14 das 15 vagas dizem respeito à vacância decorrente de exoneração ou aposentadoria, ou seja, não se trata de substituição temporária em face de licenças compulsórias, mas contratação para exercer atividades em vagas cujas atribuições são de necessidade perene. Diante disso, a unidade solicita abstenção de contratação e ou convocação de qualquer dos candidatos aprovados nesse teste seletivo, de edital 047/2017, até decisão definitiva, e o afastamento imediato de todos os candidatos já contratados. Faço uma análise do processo e, no final, acolho parcialmente a medida cautelar requerida, a fim de determinar a suspensão do certame do edital 47/17, realizado pelo município de Matinhos,
para fins de que esse se abstenha de convocar e contratar, nomear e ou empossar qualquer dos candidatos aprovados neste teste seletivo, eis que presentes os requisitos legais. Deixo de determinar o afastamento imediato de todos os candidatos já contratados em decorrência da aprovação do teste seletivo 04717, considerando-se a impossibilidade de uma eventual reversão da cautelar concedida, causando-se prejuízo irreparável aos envolvidos. Está em discussão? Está homologada. Obrigado. Conselheiro doutor Ivens. Senhor presidente, apenas algumas comunicações de processos de representação referente a arquivamento. Processo 690-24413, uma representação do município de Loanda, em que, na verdade, o arquivamento se deveu à ausência da apresentação de documentação comprobatória, e, não obstante, tem havido intimação expressa ao autor da representação para que assim fizesse. E, além disso, os fatos, pelo que se noticia, já são investigados pelo Ministério Público em inquérito civil. Houve ciência ao Ministério Público, então eu proferi o despacho de encerramento, que eu trago, então, a comunicação. O outro processo é o 452-660-17, representação da Lei 866 de 13 Comercial Limitada, e que aqui verificou-se que era o caso de tutela de direitos exclusivamente individuais ou interesses particulares que não dizem respeito à competência desse tribunal. Também houve ciência prévia do Ministério Público e eu comunico, então, o arquivamento desse processo. Por último, a representação da Lei de Licitações 728-479-17, do município de Cornélio Procópio. Aqui, de pronto, não ficaram configuradas as irregularidades assinaladas que justificassem o recebimento e processamento do processo. Houve também ciência prévia do Ministério Público quanto a esse despacho de arquivamento. Por último, senhor presidente, eu comunico o sobrestamento da representação da Lei de Licitações 480-532-10 na Coordenadoria de Fiscalização Estadual até a decisão final do processo de relatório da auditoria 398-64311, relativa a contrato firmado entre o Estado do Paraná e a concessionária Rodovia de Cataratas S.A., Ecocataratas, que se encontra ainda pendente de julgamento. Muito obrigado. Está anotado, conselheiro doutor Ivan. Presidente, para comunicar arquivamento de dois protocolos, o primeiro 5364-13/17, representação município de Guaíra, o despacho é o 1927/17. Também o protocolo 669634/17, representação da Lei de Licitações, município de Santa Mariana, o despacho é o 1933/17. Obrigado. Devidamente anotado, conselheiro doutor Nestor. Senhor presidente, para devolver o protocolo 577-400/16 ao conselheiro que, a partir de hoje, passou a decorar a nossa parede de fotos de ex-presidentes, merecidamente, o conselheiro Ivan Bonilha. Faço a inclusão na pauta da presidência do processo 54040217, que trago em mesa de atos de contratação do tribunal e passo a relatar. Trata-se do 11º aditivo ao contrato 12 de 2015, mantido nesse tribunal, e a empresa Igiserve, Limpeza e Conservação, objetivando a repactuação do seu valor em razão de homologação das convenções coletivas de trabalho nas respectivas categorias vigentes para o exercício 17 e 18, cumpridas todas as formalidades legais e tendo em conta os pareceres favoráveis, voto pela formalização do aditivo em exame, acatando as recomendações da diretoria jurídica. Está em discussão, está em votação, está aprovado. Concedo a palavra ao conselheiro doutor Nestor Batista. A pauta está adiada. Exatamente, senhor presidente. Eu vou adiar a pauta, até porque me preparei muito para ouvir o relato do conselheiro Fábio Camargo. Perfeitamente, conselheiro Artagão. Senhor presidente, eu relato apenas o processo que pedi inclusão em mesa, o 773512,
que trata de um pedido de certidão liberatória encaminhado pelo município de Cambé, por intermédio de seu atual prefeito, José do Carmo Garcia, em razão da impossibilidade de sua obtenção via eletrônica. A Coordenadoria de Fiscalização, COFIN, através da Instrução 1079, se manifesta pelo indeferimento da certidão, em face da não observância do limite de despesa com pessoal. A Coordenadoria de Fiscalização de Transferências afirma que está apto, a COEX também. A Coordenadoria de Fiscalização de Atos de Pessoal é pela ausência de impedimentos. E o Ministério Público, levando em consideração a proposta da Coordenadoria de Fiscalização, também se manifesta pelo indeferimento. Eu analiso e digo que, conforme destaca a unidade técnica responsável, a aferição dos índices é efetuada a cada quadrimestre, razão pela qual a próxima avaliação ocorrerá em 31/12/17. Contudo, conforme relatório de gestão fiscal consolidado, extraído até o mês de setembro de 2017, a municipalidade demonstra uma redução dos índices de pessoal para um patamar inferior ao teto dos gastos. Do total de 55,16, verificado na última avaliação, em 31/8/17, para 52,85, conforme relatório consolidado da gestão fiscal emitido pela Coordenadoria de Fiscalização Municipal, agora em 14/11/17. Desta forma, não havendo impedimento, voto pelo deferimento do pedido, com prazo até a data da próxima aferição dos índices de despesa com pessoal, 31/12/17. É a proposta. Está em discussão e votação. Aprovado. Agradeço, senhor presidente. Eu que agradeço a Vossa Excelência. Conselheiro Fernando tem a palavra. Senhor presidente, tem só um processo que está adiado e assim, solicito que assim permaneça. Agradeço a Vossa Excelência. Conselheiro doutor Ivan Bonilha. Também adia a pauta. Perfeitamente. Agradeço a Vossa Excelência. Conselheiro Fábio Camargo. Senhor presidente e demais membros que compõem o pleno, eu inicio minha pauta, senhor presidente, com o processo que eu solicitei inclusão em mesa, é uma certidão liberatória, trata-se do pedido de certidão liberatória do município de Marumbi, diante da existência de impedimento para a expedição da certidão por meio eletrônico. A Coordenadoria de Fiscalização Municipal, o Ministério Público de Contas, se manifestaram pelo indeferimento do pedido, diante do descumprimento do prazo para redução parcial mínima das despesas com pessoal nos 2 quadrimestres seguintes à extrapolação do índice. Entretanto, conforme o relatório de gestão fiscal consolidado, emitido pela Coordenadoria de Fiscalização Municipal, referente ao período de 10/16 a 9/17, de 55,02%, verificados na última avaliação de 31/8/17, houve redução para 53,85%. Portanto, considerando tratar-se de nova gestão que assume a administração quando o índice alcançava 54,90% e demonstrou haver adotado medidas para reduzir as despesas, voto pelo deferimento do pedido. Está em discussão? Está homologado. Senhor presidente, os demais processos são para homologação. Processo 4825-8717, representação da Lei 8666 de 93, formulado por Ederson Enéas Mesomo, Contabilidade ME, em face do edital de tomada de preços 417 do município de Cantagalo, diante da exigência de apresentação do atestado de visita técnica como requisito de habilitação sem a devida justificativa da indispensabilidade dessa visita e também a exigência de atestado de capacidade técnica emitido exclusivamente por pessoas jurídicas de direito público, determinei a suspensão do certame. Com fundamento no que dispõe no artigo 282, parágrafo 1º do Regimento Interno, submeto à homologação deste plenário a decisão. Está em discussão. Está homologado.
Processo 771.44717, também representação da Lei 8.666 de 93, formulado por Sérgio Henrique Pitão, em face do edital do pregão presencial 7817 do município de Santa Mariana, que tem por objeto a aquisição por preço global para aquisição de luminárias com a tecnologia LED no valor de R$ 1.925.000. Diante da ausência de fundamento plausível para aglutinar os itens que se pretende cadastrar, gerando restrição da competitividade, determinei a suspensão do pregão e trago aqui para submeter à homologação deste plenário esta decisão. Está em discussão. Está homologado. Processo 77793317, também representação da Lei 8.666 de 93, formulada por Inspector Serviços de Leitura de Medidor Limitada, em face da Copel Distribuição, diante de supostas irregularidades no pregão presencial 17016617, cujo objeto consiste na contratação de serviços de leituras de medidores de consumo de energia elétrica. Em suma, aduz a representante que o edital exige a apresentação do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício, ao passo que ela teria deixado de juntar este último documento e, embora tenha ofertado a melhor proposta, foi inabilitada diante da negativa de cálculo dos índices de habilitação econômico-financeira. Considerando que os cálculos dos índices poderiam ser feitos com os dados elencados no balanço patrimonial que a empresa apresentou a demonstração do resultado do exercício posteriormente, e tendo sido desclassificada a proposta mais vantajosa por excesso de formalismo, determinei a suspensão do contrato referente aos lotes 1 e 2. Dessa decisão, a Copel agravou. Primeiramente, submeto à homologação deste plenário a decisão cautelar que determinou suspensão do contrato 460.013.225.17, lote 1, e do contrato 46.000.132.26.17, lote 2, decorrente do pregão presencial 17.01.66.201. Quanto ao recurso de agravo, considerando que a Copel não apresentou qualquer documentação que comprova o saneamento das irregularidades apontadas da representação, voto pelo improvimento do recurso. Homologação e improvimento. Está em discussão. Está homologado. Processos 577.080.17, a Câmara Municipal de Pitanga requereu a reconsideração da decisão proferida pelo despacho 1717, por meio do qual determinei a suspensão da execução do contrato 917 para gerenciamento do sistema contábil gerencial da Câmara. Considerando que as partes se comprometeram a rever o valor integral do contrato, afastando o dano ao erário, revoguei os efeitos da medida cautelar deferida e autorizei o prosseguimento da execução dos serviços objeto do contrato 917, celebrado com a Governança Brasil S.A. Tecnologia e Gestão em Serviços. Com fundamento que dispõe o artigo 282, parágrafo 1º do Regimento Interno, submeto à homologação desse plenário a decisão. Está em discussão. Está homologado. Processo 787.418.17, uma representação da Lei 8.666 de 93, formulado pela Associação Brasileira de Bancos, em face do pregão presencial... Senhor presidente, pela ordem. Palavra pela ordem, a Vossa Excelência, conselheiro Tarragão. Pedindo desculpas ao ilustre conselheiro Fábio Camargo, mas eu gostaria de ter vistas desse processo. Não havendo oposição, vista concedida. Conselheiro Fábio, Vossa Excelência, continua com a palavra. Senhor presidente, processo 208.386.17, prestação de contas do Governo do Estado do Paraná. Interessado, Ademar Luiz Traiano, Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, Carlos Alberto Richa. Cuido dos autos da prestação de contas anual do chefe do Poder Executivo do Estado do Paraná, exercício financeiro de 16, de responsabilidade... Conselheiro Fábio, Vossa Excelência me permite interrompê-lo. Esse processo estará na pauta da sessão extraordinária, logo na sequência, que é contas do governador. Está bom, senhor presidente. Nós temos uma sessão específica para isso. Agradeço a Vossa Excelência pela compreensão. Conselheiro doutor Ivens. Eu solicito o adiamento dos meus processos, senhor presidente. Eu agradeço a Vossa Excelência. Os demais auditores também vão adiar a pauta. De maneira coletiva, então, agradeço a compreensão de todos os senhores pelo adiamento de suas pautas. Deixo livre a palavra
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão e convoco na sequência a sessão extraordinária número 2 para apreciação das contas do governador, exercício de 2016. Antes, porém... Acho que eu tenho que devolver. Né? Quero já penhoradamente agradecer a compreensão de todos os senhores, porque faremos na sequência, então, a sessão extraordinária. Levanta-se a sessão.